Olá, deixa eu te contar. Hoje o podcast Te Contar traz um tema de excelência, que é o desafio da advogada negra no Poder Judiciário da Bahia, do Brasil. Não vamos só nos reter à Bahia. E nós sabemos que é um tema muito sensível, é um tema que vai repercutir, que cada um tem uma visão sobre ele. Porque em um cenário onde é elitizado, em um cenário onde a estrutura é altamente masculina, como essas mulheres conseguem vencer os desafios diários de um poder judiciário que é estruturado dentro de um machismo? Então, para conversar sobre este tema, nós vamos ter o prazer, a honra de receber, hoje no nosso podcast Te Contar, Shirley Fonseca. Shirley, que prazer você estar aqui conosco. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Você, uma mulher preta, mãe de Miguel, uma advogada de excelência no direito civil e previdenciário aqui da Bahia. Eu queria que você trouxesse para a gente, já iniciasse a sua fala, contando um pouquinho para a gente como é que você se sente nessa experiência de estar advogando no judiciário baiano, mas que a gente sabe que mesmo estando aqui no interior da Bahia, o judiciário na Bahia, você passa pelos desafios mesmo diários de estar se marcando, de estar mostrando sua presença e mostrando, tendo que mostrar todo dia qual é o seu lugar. Então, gente, eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer que para mim é um prazer, né, estar aqui com vocês, desse momento de aquilombamento, que quando mulheres pretas se juntam, a gente aquilomba mesmo, é surreal, essa herança que a gente traz, né, de referência de nossas avós, de nossas mães, aquele momento fraterno de poder falar tudo e um pouco mais e se sentir acolhida. Sim. Então eu já quero desde já agradecer a vocês pelo convite e dizer que eu acredito que o que eu vou falar aqui se estende a vocês, que também fazem parte do judiciário. Sim. E que pra gente labutar, porque não deixa de ser uma labuta, né? No judiciário não é fácil. Enquanto mulher preta, né? Vivemos um sistema totalmente voltado à subrepresentatividade, né? Racismo estrutural, e lugares que são representados na maioria das vezes por homens brancos, e temos que estar o tempo todo provando que somos boas. Um exemplo pegou a OAB não é o suficiente para uma advogada preta. Não é o suficiente? Não é. Ter a OAB, até porque várias pessoas questionam isso, né? É advogada de OAB e tudo? Várias, tem OAB e tudo. É assim. Você passou na OAB? Passou isso. Você passou na OAB? É advogada mesmo, né? E você vê, às vezes, até em cartórios, em fóruns serventuários, que na maioria das vezes duvida mesmo da capacidade. Passou, menina, é ali. Tu precisa ver as petições. Há sempre um julgamento, Há sempre. E falando dessa questão do próprio judiciário, eu tenho um recorte, inclusive, da minha vida interessante, né? Que quando aconteceu, eu não enxerguei dessa forma que eu enxergo hoje, que foi realmente um passo de racismo dentro do judiciário. Eu fui fazer uma carga de um processo há um tempo, né? Na verdade, eu nunca tive problema com relação ao meu cabelo. Sim. Sempre tive o cabelo, né? Cacheado, enfim, era comprido, era muito maior meu cabelo. E logo depois que eu formei, eu fui fazer uma carga de um processo. E antigamente, que eu já tenho um tempinho, né? Não muito, nos 14 anos já de advocacia, mas tinha um balcão e tinha uma sirenezinha, né? Aquela sirenezinha antiga. Um sininho. Um sininho. E aí eu toquei o sininho e ninguém veio me atender. Ainda era aquele livrinho de ata. Isso, toquei mais uma vez, ninguém. E aí, nisso passou algum tempo, né? Uns 20 minutos, por aí. E aí eu fiz boa tarde, e aí a servidora, da onde ela estava, sentada, ela falou assim,
atendimento para parte é às quartas-feiras. Nossa! E aí eu fiz assim, mas eu não sou parte, eu sou advogada. Aí ela te olhou de outra forma. Aí ela levantou a cabeça assim e veio e fez assim. Oh, tão novinha, tão jovem. Eu não imaginei que fosse advogada. Mas parte também não tem idade, né? Não tinha como ela deduzir que eu era parte. Naquele momento, eu também não tinha... Novinha foi bom. Foi bom e eu não tinha nem a maturidade, nem o letramento racial que eu tenho hoje. Então, não associei isso a racismo. Eu achei que, de fato, eu tinha uma aparência jovem e fui, depois ali, cortei meu cabelo, alisei o meu cabelo. Foi logo depois desse episódio. Cortei ele porque eu queria aparentar ser uma pessoa mais velha. Para passar realmente aquela... A imagem da seriedade da advogada. Exatamente. Então, depois de um tempo assim, quem fez com que eu saísse dessa bolha mesmo foi meu filho, né? Que depois que a gente abraça a maternidade, a gente tem centenas de medos, enquanto uma mulher preta que vai ter um filho preto, enfim. E aí, eu disse, não, aquilo ali que eu vivi foi racismo. E como o racismo entra na nossa vida, ele é tão cruel, sutil, que né? É algo que eu gostava tanto, que era meu cabelo, né? Eu nem questionei a possibilidade de mudar. Eu simplesmente quis mudar. Então, hoje, a advocacia, você vive muito isso. E eu acredito que muitas advogadas negras, inclusive, vivem isso. Porque acham, né? Assim, enquanto você alisar o cabelo, porque você se sente mais bonita com ele alisado, tudo bem. Tudo bem. Mas você ser pertencente é outra coisa. Isso aí. Então, muitas fazem isso. Até de uma forma involuntária. Inconsciente. Um processo inconsciente. Isso. Porque foi assim que eu fiz. Né? Então, faz isso, é levado a isso. Como a gente costuma dizer o tempo todo, que a gente tem que estar sempre bem arrumado. Para não ser confundido com parte, para não ser confundido com um servidor, porque isso acontece o tempo todo dentro do judiciário. Né? Eles não enxergam o preto como naquele nível de autoridade. Inclusive, eu vi hoje a reportagem, né, da desembargadora contando que o dia que ela estava sem a toga, que era o domingo, que ela foi ao mercado e aí foi questionada por outro consumidor como que ela fosse uma colaboradora do mercado. E hoje a gente percebe que todas as repartições têm farda. Não é que o fato dela ser uma desembargadora, ela não poderia ser confundida. Não é sobre isso. Né? Mas a gente sabe que ela foi confundida por ser uma mulher negra. Uma mulher negra. Naquele espaço ali. Isso. Exatamente. Então, isso a gente vive na advocacia. E também há uma forma de perguntar, né? Porque se talvez essa consumidora chegasse de uma outra forma, minha querida, você pode me ajudar aqui? É porque eu não sei onde é que está tal produto, mas talvez ela tenha chegado de outra forma. Sabe onde é a prateleira que fica? Onde é que está tal produto? Porque aí já se subentende que você está me dizendo que eu trabalho nesse local, né? Então, basicamente, de fato, é isso aí que a gente vive, né? Fora a qualificação. Eu lembro que logo quando eu me formei, meu pai me disse assim, saiba que agora você é uma advogada e uma advogada preta. E pra gente não tem perdão, nós não podemos errar. Meu pai me disse fala isso. Dele. Né? Mas ele te disse isso porque já tinha uma história precedente. Porque meu pai é auditor fiscal. Então ele já vive isso. Como um homem preto, também, como um né? homem preto. De ser, de trazer aquela autoridade, mas de ser impecável no seu trabalho. Porque é o trabalho que é questionado. Sim. Ele sabe que o questionamento que tem o colega branco não é o mesmo que vem para ele. Então, ele me preparou dessa forma. Eu, no 8º semestre, eu já fazia pós-graduação, já saí da faculdade pós-graduada, né? Fiz outras pós-graduações, outras especializações, porque para a gente é o tempo todo perguntado isso. Quando alguém questiona, né? Você é advogado e você faz trabalhista? Você é especialista? Às vezes, quando é um advogado branco, isso não é perguntado. Parece que ele já é especialista, né? Já pergunta, você pega tal causa? Né? Exatamente. Eu tô com uma causa assim, o que é que eu faço? Então, não tem aquela necessidade de estar o tempo todo demonstrando que tem qualificação. E já
Já para o advogado negro é dessa forma. Você, né? Tem que estar preparado. Shirley, me fala assim, quais são os maiores desafios que você pode dizer, Vera, um dos maiores desafios que hoje, nesse universo jurídico, nós enfrentamos é esse, né? Porque eu sei que você é uma advogada de ação, né? Sei que você também já foi presidente da OAB, né? Da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB. Então é uma mulher atuante nessas causas. Mas me diga assim, qual foi o maior desafio, qual é o maior desafio que vocês enfrentam no cotidiano de vocês? Além de você me dizer, a gente tem que se autoafirmar todos os dias, a gente tem que dizer que esse espaço é nosso, que a gente tem competência, porque quando a gente fala, parece que é aquele discurso repetitivo, mas não é. É necessário se reafirmar o tempo todo essa voz que nós temos. Mas me diga, qual é o maior desafio que você vê nessa pauta que nós estamos colocando aqui do Poder Judiciário baiano? Eu acredito que o maior desafio hoje do advogado negro é o financeiro. Sobreviver à profissão, né? Sim. Eu vivo 14 anos sendo inteiramente advogada. Então não é fácil. Você conseguir administrar um escritório seu, né? Você conseguir estar o tempo todo dentro do judiciário, presente, porque precisamos ser vistos. Porque quem não é visto não é lembrado. Então, se você não tiver o tempo todo nos corredores do fórum, indo recepcionar juiz novo que chegou, quando você vai despachar um processo, ele não vai se recordar de você. Então, isso dificulta. E o que dificulta a vida do cliente, dificulta o financeiro do advogado. Claro. Porque quanto mais rápido a gente chega no objetivo do processo... sistema, né? Então, assim, manter um escritório de forma harmônica, bem estruturada, né? Um escritório precisa de uma manutenção, como é que se paga a luz, como é que se paga funcionário, internet, já que somos meramente autônomos, né? Então temos que estar ali o tempo todo. E hoje, a questão da própria representatividade. Por exemplo, se você me disser aqui, um advogado negro e um advogado branco, que está na mídia, nas redes sociais, você percebe que o número de seguidores é totalmente diferente. Então, assim, às vezes a gente fala assim, mas tudo é racismo? Não tem como não ser racismo. Porque foram 300 anos de escravidão, você percebe? Sim. Não tem como não ser, não tem como não falar, não entender que pra gente é diferente. Alcançar esses espaços é muito mais difícil. Muito mais. Então, se a gente não consegue chegar nisso, a gente também não consegue se manter. Foi o que eu estava falando com um colega outro dia. Precisamos movimentar os nossos. Nós precisamos começar a ganhar dinheiro. Porque a partir do momento que a gente começa a ser referência, economicamente falando, é necessário. Parece que é uma escravidão. Uma escravidão econômica. Você chegou nesse patamar social, mas economicamente não. Porque você sabe que economicamente é o grito. O econômico você grita, eu posso, é um bom escritório, é um bom carro, que isso chama atenção. Chama atenção. Né? É necessário. Então eu concordo, você vê com essa fala muito forte, que parece assim, que o dinheiro é sujo, o dinheiro não é necessário. O dinheiro é necessário, nós temos que correr atrás dele de maneira independente, com lisura, mas também compreender que essa prosperidade da nossa ancestralidade é nossa. É nossa. E assim, além do dinheiro ser importante, ele é necessário e ele foi buscado. Porque quando a gente fala assim, né? Hoje eu consegui fechar meu mês, sobrou aqui, vou ali curtir, por que não? Sim. Porque o advogado preto não pode aparecer com o carrão, com a maçã, lancha, avião. Isso, com um escritório bonito. Por que não? Já que a gente trabalha tanto ou mais que os outros. Já que nós trabalhamos tanto para a construção desse Brasil. Exato. Então, assim, eu acho que hoje essa é a maior dificuldade. Por quê? Porque isso também faz com que muitos dos nossos não se sintam motivados, né? Não queiram estar, passam, lutam ali, às vezes fazem uma faculdade no cansaço, na raça, trabalhando o dia todo, estudando à noite, e aí quando se depara com o judiciário, que hoje nós temos um judiciário majoritariamente branco, uma OAB majoritariamente branca, então um advogado preto ele não consegue lugar para estagiar.
ele já enfrenta dificuldade aí. A maioria, tanto que assim, muitas vezes a gente chega em uma defensoria pública, num fórum, a gente vê muito estagiário negro, porque é o recurso que eles têm. Fazer uma prova, passar e já estagiar na esfera pública. Eu fui estagiária da 15ª Vara Cível em Salvador. Eu passei numa prova, estagiei lá. Estagiava lá um período e no escritório no outro, para conseguir manter a renda. Por quê? Porque o escritório, inclusive, eu me inscrevi numa seleção, enfim, porque você não tem indicação. E eu fui não existe isso. Da defensoria aqui, ainda não tinha faculdade de direito aqui. Eu fazia ADM, aí teve uma seleção para a defensoria e eu também passei na seleção. Mas você vê que esses espaços você consegue adentrar porque tem seleção escrita, tem entrevista, mas se for uma coisa de indicação... Não, não vai. Você não vai. Adianta. Não e vai. É difícil entendeu? Mesmo de você então já começa a dificuldade aí. Então, depois que você se forma, que é um sonho, né? Eu me recordo, para mim, os 2 momentos mais marcantes da minha vida. O primeiro foi a minha formatura e o segundo foi o nascimento do meu filho. Sim. Então, assim, a formatura do curso... Primeiro que eu sempre quis fazer direito. Não tinha outra possibilidade. Né? Meu pai disse que eu contava desde 3 anos que eu ia ser juíza. Nossa. Então, sempre quis, era aquela coisa... E ainda quer? Ainda quero. Nossa, que maravilha. Ainda quero. Deu uma pausa nesse projeto por conta de Miguel, mas já voltei a estudar, inclusive, esse ano. Isso. Já voltei a estudar e espero que Deus me contemple com isso. Vai, na nossa próxima entrevista, nós vamos aqui estar entrevistando a juíza. Porque precisamos estar nesses lugares. É nosso lugar. Porque também, sabe uma coisa que eu percebo, Shirley? As nossas crenças, sabe? As nossas crenças nos limitam muito. Que eu sei que são 300 anos de escravidão. Isso fica inserido no nosso emocional, no nosso psíquico, né? E essa parte emocional, nossa, também é muito responsável para a gente dizer, eu mereço só isso aqui. Eu não vou chegar até onde eu desejo. Por quê? Porque isso está inserido em nós ainda, né? O não merecer, o não poder, porque foi algo tão massificado, tão escravizado emocionalmente, que eu sinto que até hoje, muitos de nós continuamos nessa escravidão emocional. O que é que você pode falar sobre isso? Eu acredito que realmente foi uma construção, né? Foi algo que ofertaram pra gente. Eu mesmo só vim saber, como tantos outros advogados, que a primeira advogada negra foi uma escrava, a primeira advogada foi uma mulher negra, Esperança Garcia, Nossa, né, do século XVIII, que fez um documento comunicando os maus tratos que ela sofria por governador na época, e o filho. E esse documento que ela fez, sem ter um conhecimento preciso, tem todo o formato de uma petição inicial, que é o passo inicial do advogado, de um processo. Então, assim, eu tive essa história negada. Eu não sabia. Então, há pouco tempo que a gente começou a ter, né, acesso a isso, que já é uma construção também dos nossos pares, de historiadores negros. Em Salvador tem até um palco, um grande evento da história dos negros mesmo, isso, de buscar, de resgatar. Então, eu acho que essa falta de representatividade é o que limita muitos advogados, deles não se enxergarem ali. Pronto, é isso. Entendeu? Que eu aí, não se enxergar. Não se enxergar ali. É assim, eu, com relação a isso, sou muito bem resolvida. Muito mesmo. Tudo que chega lá no meu escritório, eu digo, olha, não teve determinada ação que eu não fiz ainda, mas eu garanto ao senhor que eu vou estudar, vou fazer, e o que tiver no meu alcance, você vai ser atendido da melhor forma. Então, assim, estamos aí, os livros estão aí, os cursos estão aí, não precisamos nos limitar a nada. E fora isso, ainda tem um colega que você pode consultar, olha, nunca fiz isso aqui, me diga se já fez, como é, qual é o caminho, são como desafios, é o aprendizado contínuo. Isso, você mas assim, muitos advogados encerram aí, né? Sim. Na primeira dificuldade, ele encerra. Por quê? Porque ele não se sente pertencente
aquela instituição, melhor dizendo, né? Ele não se sente pertencente, e aí ele acha que ele não vai conseguir, as barreiras que ele enfrenta, dele não vê. Assim, hoje você chegar num fórum, enfim, participar de uma audiência, quando você entra, que você vê uma juíza, um promotor negro, Nossa, é outra coisa. É outra coisa, né? É outra coisa. Segurança a mais. Você se sente acolhido. Há uma diferença muito grande. Eu tenho experiência enquanto oficial de justiça. Aqui nós tínhamos um juiz, né, doutor Júlio, né, também que já não faz mais parte da nossa comarca, e eu tive o prazer de participar de alguns júris. Existe um clima de acolhimento, de compreensão, de igualdade, né? Parece que os egos não são tão exacerbados, porque quando você está lidando com a outra esfera, né, judiciário são egos exacerbados, a gente sabe disso, mal estruturados, né, é o poder pelo poder. Então, quando você vê uma pessoa que nos representa, que está num momento, né, de excelência, mas você se sente acolhido, ou seja, ali é como se fôssemos iguais, representando a justiça. Isso é muito excelente. E assim, e conduzir a advocacia dessa forma também é maravilhoso, porque quando o cliente ele consegue perceber que, querendo ou não, a cor da pele dele vai trazer uma referência para o advogado, ou para a advogada que vai representar ele, sim, e todo o sistema social que ele está inserido, isso também é confortante para o cliente. Eu tenho, né, eu tenho algumas pastas criminais, e eu tenho clientes, mulheres negras, né, e eu coloco isso nas defesas. Como é que elas são inseridas nesse meio, o que faz com que tudo isso aconteça, né? E que nós sabemos que é diferente. O tratamento que uma mulher branca tem numa delegacia e que uma mulher negra tem numa delegacia. Com certeza. É totalmente diferente, né? Então precisamos, de fato, trazer isso para nossas peças. Porque isso é o resgate da nossa história. Sim, interessante. Né? Isso, documentar, trazer isso para a defesa, né? Fazer uma sustentação em um júri, mostrar, né, para o júri que está ali, que muitas vezes pode ter 3, 4 negros e negras que vão se sentir pertencentes naquela fala. Né? Como é que a mulher é inserida nesse meio, até do crime mesmo, sim, propriamente dizendo. Sim. Por quê? Porque tem toda uma história por trás daquilo ali. E esse resgate a gente precisa fazer enquanto advogado e advogado negro. E advogado negro, porque exatamente. Essa é uma responsabilidade nossa. Nossa, histórica. Você falar nisso, na representatividade da advogada negra, principalmente em um júri, quando, na maioria das vezes, você tocou em um ponto interessante, na maioria das vezes, quando a gente vai para um júri, principalmente o júri popular, aqueles jurados que estão ali, uma boa parte são pessoas negras, homens e mulheres negros que estão ali. E quando eu acho interessante trazer, eu tenho observado muito hoje que o nosso diálogo, o nosso debate, enquanto representatividade do homem negro, da mulher negra, do crescimento do homem negro e do crescimento da mulher negra, nós estamos precisando trazer também a questão, quando você diz assim, eu vou trazer no júri para aquele jurado e aquela jurada se sentir também como um homem negro ou uma mulher negra. Eu tenho percebido que a gente ainda está galgando e a gente precisa trabalhar muito. Mostrar, eu hoje instigo, eu faço de propósito. Eu encontro a pessoa de bole. Na sua certidão de nascimento, você está como? Branca ou parda? Se você tiver parda, você é negro. Então venha para mim, que essa luta também é sua. Porque a gente não observa que a pessoa que ela é parda, ela ainda assim, isso não me pertence. Esse lugar não é meu. Porque eu sou mais para branca do que para preto. E quando você diz que vai no júri ali, quando você coloca nas suas petições, que instiga o jurado, olhem, você também poderia estar nesse lugar. Eu acho que a gente ainda precisa trabalhar muito essa questão. Eu costumo dizer que é aquele chá revelação. Chá revelação, você não é branco, você é basicamente isso aí que acontece. E isso acontece com muitos advogados, inclusive. Exato. Porque muitos advogados acham
que aquele DRzinho na né? frente do na nome. frente do nome vai tornar eles menos negros. E isso não acontece. Não acontece. Diz que não sente não sofre. Não, nunca passei. Não passei, não. Oh, meu Deus. Só um olhar que você tem ali, você já sofreu. Esse daí, na verdade, é o que mais passa. Porque ele passa e não vê, ele não percebe. Às vezes se faz entendido, continua no ambiente sofrendo o racismo sem entender. E um dos problemas que a gente enfrenta, né, no nosso próprio judiciário, que a gente não consegue andar, é isso. É a falta de pertencimento de muitos advogados negros. Muito grande. Falta de que eles não têm esse pertencimento. Quando instituiu a CPI, que na época foi na gestão de doutor Adriano, né? Ele era presidente da OAB, e aí ele me convidou para eu presidir a Comissão de Promoção e Igualdade Racial da OAB aqui de Santo Antônio de Jesus. Foi numa época ainda, a gente estava vivendo pela pandemia, foi nessa época aí. E a nossa comissão, a gente sentiu dificuldade de membros. Então a gente montou a diretoria negra, uma diretoria negra, que tinha que causar aquela representatividade. E a gente sentiu essa dificuldade em membros. Por quê? Porque o advogado está mais preocupado de estar numa comissão criminal, numa comissão trabalhista, numa comissão de direito de família, né? Mas ele esquece que ele é preto. E a comissão dele, de fato, é essa. É a que ele não quer. E a grande questão que não é só o discurso. Não é só o discurso. É a prática. É realmente no dia a dia. Você tem uma postura diferente do que as pessoas gostariam que você tivesse. E quando você está numa comissão que ela tem esse poder institucional de, além de te acolher, te representar... Nossa, te dá suporte. Totalmente, porque você vai estar ali vivenciando aquilo o tempo todo, você ir nos lugares, representando o OAB, né? E representando o OAB sendo e afirmando que você é uma pessoa preta. E... só para que a gente possa, infelizmente, concluir nosso podcast Te Contar, você falou de desafios, você falou de resistências, você falou de empoderamento, você falou de força, de coragem, você falou de divisores também, desde a sua formatura, do seu diploma, seu sonho de ser juíza, que você já vai agora alavancar. Depois vem Miguel, que é o seu filho, que é um novo momento também na sua vida. Mas eu gostaria que você, diante de tantas vivências, de tantas bandeiras, né, que você levantou, com maestria, com força, com esse poder lindo que é nosso, né, que você deixasse também uma mensagem final para que a gente pudesse divulgar essa mensagem com força, com fé, com coragem, para essas mulheres que estão aí nesse cenário do nosso judiciário e também para as meninas que querem adentrar, né? Qual é a mensagem que você deixa, né? Porque você está criando esse legado lindo, já tem esse legado, né? Então, fala conosco aqui um pouquinho. Eu costumo sempre, inclusive, há pouco tempo eu postei até um vídeo, né, da visita do coletivo de advogados negros e negras no meu escritório, e eu deixei uma música de fundo que é a Povoada, que fala assim, né, Povoada, quem falou que eu ando só. Sim. Tenho em mim mais de muitas, sou uma, mas não estou só. Então, eu quero levar isso adiante para todas as advogadas negras, que elas entendam que estar nesse lugar não é fácil, mas é necessário. É necessário. Né? É necessário. E que não estamos só. Estamos sempre juntas, né? Realmente trazendo essa questão do aquilombar, já que a nossa referência é de quilombo mesmo. Sim. É aquele lugar que construímos tantas coisas. É a nossa força. E que abrigamos, que nos tornamos fortes dentro da nossa história. Então, precisamos levar isso, que o direito, para o advogado preto, ele não é só uma profissão. Ser advogado, um advogado negro, não é só profissão. É muito mais disso, é um lugar de pertencimento, que eu costumo dizer, de fato, é o meu lugar, de fato e de direito.
porque muitos vieram antes, para que a gente estivesse ali, né? Sim. Levantando realmente aquele símbolo de justiça que tanto o nosso povo precisa. E o nosso povo preto, que tantas vezes é injustiçado, é invisibilizado. Então precisamos sim ocupar esse lugar e saber que, para além disso, não estamos sozinhos. Somos muitos. Somos muitos. Shirley, você realmente é muita. Você é filha de Leo. Agradeço. Você é filha de Célia. Você é a mãe de Miguel. Irmã de Jéssica. Irmã de Negão. Irmã de Sheila. De Sheila. Minha querida, é um prazer. Eu só tenho a te dizer que foi realmente prazeroso te ouvir. E saber que essa sua jornada, essa sua trajetória, está realmente sendo uma trajetória muito bonita. Eu hoje fiquei realmente orgulhosa de te ouvir, Sheila e Shirley, e fiquei muito contente com a sua presença. Porque nesse Julho das Pretas, a gente precisa realmente mostrar para as nossas que nós estamos aqui. Nós existimos. Vieram tantas outras antes, abrindo caminho para a gente. Esse caminho não foi fácil. E daqui para frente, a gente vai ter muita batalha. Mas estamos aqui para guerrear e realmente mostrar que valeu a pena toda essa luta que veio antes de nós. Então, muito obrigada. O Te Contar Podcast está aberto para todas as pretas nesse Julho das Pretas e durante todo o tempo. E gratidão. Agora eu quero agradecer. Olha o mimo que ela trouxe para a gente. O podcast Te Contar. Aqui é do escritório Fonseca Santos. Então, vocês ouviram. Se fez sentido para você tudo aquilo que nós colocamos nessa pauta, compartilha.